Olá, boa noite. Então, para fechar o nosso caixa hoje de vídeos, né, com aquela pergunta que ninguém quer responder, né, porque as pessoas elas só querem saber de atacar uns aos outros, não querem corrigir as suas mazelas e muito menos assumir as suas fraudes. Então, o que acontece é que eu gostaria muito de perguntar como que essa pessoa que mora aqui do lado, desse outro lado, está se sentindo no dia de hoje, depois de fomentar a maior vergonha que a gente possa imaginar para os meus filhos, usando termos que o Serginho não tem coragem de repetir diante das câmeras, dizendo: mãe, elas mandaram nós correr para dentro de casa. Elas falaram coisas sobre você, coisas horríveis sobre a minha mãe. Elas falaram que a gente não está aqui por doença nenhuma. Elas falaram que você está aqui porque você deve na tua cidade. Olha o absurdo. Uma lulista falar isso, né? Ela não pode falar isso, ela é a única pessoa no mundo que não pode falar isso. Eu não estou devendo um centavo para ela. Mas ela falou isso para os meus filhos, ela acusou. Aí o outro maluco que não tem noção sobre o que ele está falando, porque ele não nos conhece, mas todo mundo que não presta, correu para o portão do vizinho novo que não tinha nada a ver com o assunto. É você, pequeno. O que mais que elas disseram para você ontem de noite, meu amor? Disseram pra a mãe parar de gritar, que ela tava gritando. O que mais? E que a mãe tem que ir presa e tem que ir pra cadeia. Que a mãe tem que ir pra cadeia? Mas foi a mãe que... E que nós chegamos aqui só pra infernizar a vida deles e que nós somos um demônio. Ai, que feio, né? E aquelas outras coisas que o humano tem para falar, ele não quer vir aqui falar porque ele já tá um rapazinho, né? Vai fazer 14 anos agora, dia 17, a gente vai fazer bolo para ele, né? E ele não quer falar desses assuntos, ele se sente envergonhado diante das câmeras. Mas a gente não tem nenhum problema em alimentar o ordenador com a nossa história. A gente não tem vergonha da nossa história. Ninguém foi fazer nenhum crime, a gente não aceitou que peguem os materiais do nosso amigo, e daí é aquela história do olha o balão, olha o paninho vermelho, sabe? Para distrair, para daí começar a discutir comigo quando eu falei a verdade sobre o assunto, que ninguém deixa entrar na sua casa o material da outra obra sem ter feito uma encomenda. Por favor. Por favor. Então, assim, quem é acostumado com a calúnia, com tudo que não presta, vai agir em Zumbilândia, a mágoa nossa para dizer tantas coisas horríveis, tanta preocupação com os meus milhões de dívida. Nossa, meus milhões de dívida, nem elas vendendo até o traseiro delas, elas não conseguem pagar. Então elas não teriam por que estar se preocupando tanto, né? Porque elas não têm condição de ajudar em nada. Mas elas têm o prazer em fazer os meus filhos se sentir mal, em meter câmera na cara deles para mandar para o quinto dos infernos, em fazer tudo o que não presta, alimentar essa perseguição, né? E daí elas contam com a ajuda desse policial conhecido como Bito. Acho que o nome dele é Hamilton, que não gosta dos meus vídeos, não gosta da verdade, não gosta que eu faça o seu trabalho, quero dizer, o trabalho dele, porque alguém tem que fazer alguma coisa que seja justo e que proteja o ambiente, proteja as crianças, proteja os meus filhos, né? Eu não vou deixar que simplesmente uma justiça que já não serve para mais nada, continue tocando a banda e a gente tenha que ficar sendo refém disso.
Então eu sinto muito para elas. Hoje o Renato já pegou um deles, o marido da suposta antiga diretora, o marido, não sei o que ele é dela, enfim, que fez mais ofensas contra a nossa família. A gente já explicou para ele como é que vai ser, que não vai ser do modo deles. A gente também, eu já estou preparada para pegar ela bem certinho, porque elas não são donas de rua nenhuma, para ficar botando esses gatos aí da política aí, achando que são da rua, elas que botem o prato no terreno e vão tratar, e parem de bancar as donas da rua, atropelar minhas crianças para dentro de casa, porque elas querem defender tudo que não presta e desviar a atenção das pessoas. Eu gritei mesmo, eu não gritei pega ladrão, eu liguei que eram falsa, que sabiam de tudo e estavam querendo, nem sequer devolver com dignidade a madeira do pessoal, não quiseram fazer. Aí hoje o Célio Flix veio pedir uma suposta desculpa para os pedreiros, como se ele não soubesse de nada, o que é outra mentira, porque o menino não vai pegar coisa num lugar se não é para entregar no outro. Me desculpem os bons, mas essa é a única verdade. O menino não tem que estar bêbado e pegando coisa de ninguém, mas ele pega porque ele já tem certinho aonde entregar. E isso quando não acontece que nem aqui, quando as pessoas não pagam o serviço dele, ele vai lá mesmo e pega para daí vender. Então tem várias formas que ele faz isso. Ele já fez isso com a gente também. Eu estou procurando uma luz aqui, porque estou fazendo questão de gravar aqui fora. Estou fazendo questão de gravar aqui fora, porque essas pessoas elas têm que ser embebecidas pela vergonha. Elas têm que cair a vergonha sobre a cara delas, porque não é justo, não é necessário fazer isso com os meus meninos, como se eles fossem um moleque delinquente. Ele não deu na cara delas, mas o ovo podre está aqui, já vou mostrar. A gente vai colecionar ovos podres e cada vez vai ser a nossa maior agressão. Que tiver de novo, isso aqui é ovo podre, vai bem na cara, vai na porta, vai no quintal, vai aonde tiver. Mas a gente não vai mais aguentar esse tipo de discrepância de uma ex-diretora que supostamente deveria estar fazendo um papel de educadora e não um papel de protetora, de ladra, de tudo que não presta. Independente de quanto tempo que mora aqui, não sai da sua casa, fica na sua casa, o assunto não é com você. O assunto não é com você. Agora foi lá se meter, mas não foi lá levar um vídeo da verdade, não foi lá apresentar nada que presta, foi lá fazer o quê? Ofender os meus filhos, como se os meus filhos não podem estar na rua, como se eles não podem estar gravando. Eles são orientados, é claro que eles estão gravando, eles sempre vão estar gravando, porque aqui não tem outra forma de viver. Imagina o que elas fazem lá na praia, na lujinha, entendeu? Imagina o nível, se elas são capazes de dizer esse tipo de coisa para as minhas crianças, imagina no grupinho da fofoca, da putaria, imagina lá na praia. Imagina que se elas chegaram para o novo vizinho dizendo que ele tem que conversar com as pessoas, que ninguém gosta de nós, é incrível que ninguém gosta de nós, mas o Renato serve para ajudar todo mundo, deixar tudo bonitinho para todo mundo, inclusive para elas. Então a gente perdeu assim toda a paciência que ainda existia com esse tipo de gente. A gente vai partir para um plano B, porque não dá mais, não tem condição, é impossível aceitar calado que as nossas crianças estejam submissas a esse tipo de loucura. Essas loucuras só acontecem porque é 2 ou 3 vadias, ou 4 vadias que faz, e tem a vadia maior que apoia. Porque se não tem a vadia maior que apoia, isso se termina. Mas a gente não consegue terminar. Por que não consegue terminar? Não consegue terminar porque o foco de tudo que não presta, da fofoca, de todas essas coisas que indignam, ele é alimentado.
Ele é alimentado como se fossem sanguinários precisando de sangue, são elas precisando, como era, segundo a minha amiga Monique, a vozinha dela, que ela se alimentava de fofoca, se alimentava disso, entende? Então aqui eu não estou dando alimento, eu estou dando antídoto para elas, é antídoto. Antídoto para elas, antídoto de vergonha na cara. Daí todo mundo que me conhece lá no Oeste, na minha região, que foi minha cliente, vai ver tudo isso quando vier aqui no meu salão me visitar ou fazer um trabalho comigo, vai saber que viu esse vídeo, vai entender toda essa calamidade, sabe? Que eu escolhi um lugar lindo, perfeito, um paraíso, que tem só zumbi, que é a Zumbilândia. E as defensoras de tudo que não presta, qual eram as atitudes, enquanto que as pessoas de lá podem intercambiar comigo, elas não vão poder nunca subir as minhas escadas. Esse é o nível. E elas não têm interesse em mudar, elas só têm interesse em achar que elas seguram a onda, que elas vão denegrir. Então, antes eu me apressar de começar a atender, para daí elas se sentirem diminuídas, melhor será para mim. Mas elas não estão se preocupando se eu estou dando aula para filho, o que eu estou ensinando, o que a gente está escrevendo, o que a gente está batalhando para reconstruir nesse país, que elas destruíram, que elas destroem todos os dias quando elas fazem esse tipo de coisa, porque eu não preciso destruir as crianças alheias. Quando eu abro a minha boca, é para tirar o menino da delinquência e trazer para a realidade. Quando eu abro a minha boca, é para ajudar a criança que contaram a história toda ao contrário para ela pensar que a Meg é ruim e os outros são tudo bonzinho, limpinho. A gente pega essa pessoa, essa criança e traz para a história real para aprender a ver os dois lados, ver o lado da Meg e ver o lado dos outros. Mas não a mentira dos outros, a realidade. Então, o que está sendo feito com a cabeça dessas crianças? É isso que eu me refiro. Esse é o nível. Então, diante desses fatos de uma pessoa aposentada em escola, segundo ela mesma, ela que formou, que mexeu com a educação da maioria das pessoas que aqui vivem. Então, olha a gravidade disso. Se esse é o tipo de retorno que essas pessoas e que ela mesma está dando para a sociedade, olha a gravidade de como que se montou todo esse despautério todo, toda essa porcaria, que não dá sossego, que não dá para viver bem, que não havia motivo. Não havia motivo para elas estarem ali metidas no assunto. Porque elas não estavam tentando resolver, elas estavam tentando era denegrir a nossa família, os nossos filhos com uma história. Olha o pano vermelho, vamos distrair do assunto real. Nenhuma perguntou por que eu tenho uma bandeira lá em cima, deixa eu ver, olha lá, ó, com uma camisa social do meu filho amarrada lá em cima, nessa bandeira, por que isso está lá? Ninguém pergunta, elas não têm interesse. Elas só têm interesse na fofoca delas, elas só têm interesse na mentira delas, elas só têm interesse em fazer tudo que não presta, isso que é a verdade. É meter câmera, atacar os filhos da gente, isso não vai ser mudado, isso vai seguir para todos os tribunais que tem que seguir, tem que ser assim, não tem outra forma. Porque tudo que a gente viveu no ponto 16 não foi suficiente. Elas mantêm vivo tudo que não presta, entende? Elas não acabam nunca. É aquela roda de samsara, aquele rolo, e não há interesse em terminar. Não há interesse, tu pode ficar quieto, pacífico, fazer o que for. Agora eu entendo por que o antigo dono desse local, ele pegava um tijolo e mirava onde ele acertasse. Por que ele me deu algumas instruções, sabe? E se um dono de uma boca de fumo, ele tinha... Ah, Jesus, ele tinha que fazer isso para viver. Imagina eu, assim, molinha, sensívelzinha, artista, assim, molenga, para lidar com essas coisinhas, né? Boa, ai meu Deus, que coisinhas maravilhosas. Não é fácil, gente, não é fácil, mas eu
aceitei o desafio e a gente vai até o final. Então, a próxima etapa. Agora não tem jeito, botou a língua nos meus filhos, vai ficar sem ela, vai ficar sem telefone, vai ficar sem nada. Não tem mais para onde. Todos os limites estão estourados, né? A liberdade das crianças tá ruim, as crianças não têm essa liberdade mais, eles têm que ficar só perto da gente, tá cada vez mais assim complicado, porque elas são aproveitadoras, elas são sem princípios, elas não têm dignidade, elas são unidas, mas para fazer tudo que não presta. Eu queria lembrar bem a frase que o Serginho me falou sobre essa. Imagina, você chegar ao nível de ter que chamar a tua vizinha de defunta, que é como se ela não existisse, sendo que é um defunto que desenterra todo dia, porque tá ali vivo, incomodando, fazendo tudo que não presta. Então não é uma coisa assim que você chama com um defunto e acabou, é uma maneira de zerando essa questão, né? Sem possibilidade, sem nenhuma possibilidade de ter nada de diferente, não vai vir nada de diferente. Certo estava o menino gauchinho, dono da boca de fuma, ele é o cara que estava certo, né? Com relação ao comportamento dessas pessoas e tudo que elas fizeram a vida inteira, é a história delas. Eu não posso fazer nada para influenciar a história delas. Vai continuar sendo dessa forma e vão continuar pagando pau na internet, me dando uma história nova todos os dias, até que eu decidi que seja assim, né? Quando eu lembrar bem como é que foram as frases que o Serginho não tem condição de repetir aqui antes do aniversário dele, que sabe, no dia do aniversário dele ele tem a condição de vir aqui repetir. Aí ele vem aqui, fala para vocês da forma que foi falado, marcou muito o coração dele. Eu não imagino nada de bom vindo por uma pessoa que atinge, assim, a menina do olho da Meg, que é o Serginho, e o Matheus. Eu não imagino nada assim de lindo, de luz. Aí depois é só amor. Ai, eu te amo, amiga louca, beijo. Ui, credo, ela é muito ácida, ela é perigosa. Meu Deus, como aquela Meg é perigosa. Ela é muito perigosa. É assim. Mas na verdade são pessoas vazias, iludidas, que não podem te oferecer nada de bom, nem nos piores momentos. Então imagino que nos bons momentos tem que ficar de fora, mas todo dia pisa em tudo que tu constrói ali e já é tão zumbi, porque fez até a 10ª dose, né? Até a 10ª dose fez. E vai fazer até a 20ª dose no rabo se tiver que fazer. Se inventarem, vai fazer. Esse é o nível. Esse é o nível. Então não é possível lutar contra, a gente tem que simplesmente deixar ser o que quer se sentir um pé de pitanga, quer se sentir a rainha do tráfico, quer se sentir a dona da drogadição, de tudo que não presta, deixa se sentir. É só o que dá para fazer. Agora não atinja os filhos, porque daí você vai sentir o peso e o fervor do palo sagrado.